Olá! Paulo, em 2 Coríntios, fala de uma visão que ele teve. O que é intrigante nesta visão é que ele fica em dúvida se o seu espírito saiu do seu corpo e foi até o céu, ou se de fato foi apenas uma visão. Olha o que ele diz no capítulo 12, a partir do verso 1. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Esta visão aqui é dele, próprio Paulo, quando ele diz que ele não quer se gabar. Agora, o que é intrigante é que ele mesmo tem dúvida se o seu espírito saiu do seu corpo e foi até o céu ou se foi apenas uma visão. Como entender essa visão? Porque se o seu corpo, ou melhor, se o seu espírito saiu do seu corpo, o que nós podemos entender com isso? Há um espírito separado do corpo? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos nos conectando com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo. Como eu sempre digo, este programa está em conexão. Nós estamos simultaneamente na Rádio Novo Tempo e estamos aí pela internet para todo mundo. Onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por você fazer o programa Na Mira da Verdade acontecer, porque são suas perguntas, seus questionamentos que colocam ele na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, tudo bem? Tudo bem, Tito. Satisfação estarmos juntos e quero aproveitar, como sempre, mandar alguns abraços para pessoas queridas. Esse final de semana você esteve fora, né, professor? Estive, amigo, no acampamento em Guarapari, no interior do Espírito Santo, e lá eu queria aproveitar e mandar um abraço para todas as pessoas que estiveram presentes naquele acampamento, que demonstraram carinho para com a Novo Tempo, para com o programa Na Mira da Verdade. Muitos perguntaram do Tito, né? E desejar que Deus abençoe. Com certeza você falou que o Tito é muito feio, né? Como sempre você fala, né? Como é que você sabe? Ai, tá vendo? E aí tem alguns amigos lá, Tito, que especiais para mandar alguns abraços. Primeiro, um abraço para os queridos amigos, o Newton, a Josi, o Guilherme e a Laurinha, né? Amigos tão queridos que você percebe que tem um amor sincero no coração por nós. Que Deus guarde a vocês, meus amigos. Obrigado pela companhia preciosa de vocês. E um abraço também para o doutor João Coelho dos Santos. É um querido irmão muito sincero que, depois, Tito, de assistir ao Na Mira da Verdade, mudou vários de seus conceitos religiosos e hoje frequenta a Igreja Adventista conosco, né? Deus te abençoe, meu irmão, na sua caminhada. Um abraço também para nossos telespectadores de São Fidélis, no Rio de Janeiro. Muitas pessoas lá têm conhecido a Bíblia por meio do programa. E um abraço também para um pessoal querido de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O Oberdan, a Sônia Regina, sua esposa, e o Gabriel. Obrigado a todos vocês pelas manifestações de carinho que têm demonstrado para conosco. Muito bem, professor, muito bem. Bom, hoje nós já abrimos um programa falando de uma suposta visão que Paulo teve, e essa visão, ela mostra alguma coisa que a gente não entende muito bem e a gente quer saber como interpretar bem essa questão. Professor,
2 Coríntios 12, 1 a 4, essa pergunta foi feita no Facebook agora, logo no começo do programa, pelo Marcos Martins Moreira. E ele fala o seguinte, me fala sobre 2 Coríntios 12, 1 a 4. Ali dá a entender que um homem poderia ter saído do corpo físico dele quando foi arrebatado. Sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Esse homem, suposto homem, é o próprio Paulo, não é isso, professor? Exatamente. E como é que é essa questão da visão? Ele realmente, o espírito saiu do corpo dele e chegou até o céu, de acordo com como ele fala ali? Ele tinha dúvida sobre isso? Ele tinha alguma dúvida de que realmente há um espírito no corpo e que pode supostamente sair dele? Alguns irmãos, Tito, leem nesse texto um termo que na verdade não existe. Por exemplo, quando alguns irmãos leem nesse texto que Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu, e se ele não sabe se isso foi feito no corpo ou fora do corpo, de acordo ali com o verso 3, muitos cristãos agregam a palavra espírito. Por que agregam? Porque esse termo não tem aqui no capítulo, né? Nesse trecho do capítulo 12. Então, quando ele fala assim, que ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, cristãos deduzem que aqui Paulo estaria dizendo que o seu espírito ou a sua alma saiu do corpo para ele ter esta experiência. Porém, esta é uma dedução pessoal, subjetiva, e não é aquilo que a Bíblia quer transmitir. Por quê? Quando nós lemos aqui 2 Coríntios 12, 1 a 4, 1 a 5, na verdade, percebemos que Paulo está falando de uma visão profética. E quando Paulo fala que ele não sabia se esta visão que ele teve foi no corpo ou fora do corpo, ele não está tendo um espírito desencarnado em mente, mas está tendo em seus pensamentos o seguinte: ele não sabia se ele teve esta visão fisicamente falando, ou se a mente dele foi transportada para o paraíso para ele ter esta revelação. Então, se algo na mente de Paulo saiu fora do corpo, porque esta era a impressão que ele tinha na visão, era a sua mente e não o seu espírito. Então, nós não podemos ler esse texto tendo como pressuposto a filosofia grega, que ensina que o espírito ou a alma pode sobreviver fora do corpo. Se nós, querido irmão evangélico, querido irmão católico, interpretarmos esse texto como uma referência a um espírito saindo do corpo, nós vamos ter que aceitar o argumento dos adeptos da nova era, que ensinam que é possível a pessoa praticar a meditação transcendental. Ou seja, é possível você induzir a sua mente num estado de meditação tão profunda que o seu espírito sai do corpo e você faz viagens astrais para tudo que é lugar. Você sabe que esta crença não é bíblica, né? Meditação transcendental, viagem astral, isso não encontra respaldo no pensamento hebraico, que acreditava que a natureza humana é holística e inseparável. Então, meu irmão, se você quer ser coerente em não aceitar a chamada viagem astral, você não pode também aceitar a ideia de que Paulo estivesse aqui insinuando que o seu espírito foi para o céu enquanto o seu corpo ficou na terra. Não. Paulo está dizendo que a sua mente foi transportada para lá. E obviamente que se a sua mente é transportada para lá, ele tem a sensação de estar fora do corpo. Como esta visão foi algo tão forte, essa experiência profética foi algo tão poderoso, ele não sabia distinguir se ele teve essa visão no corpo ou se a sua mente foi transportada para lá, estando ele, obviamente, com as suas funções orgânicas normais em funcionamento. E para finalizar, eu vou mostrar para você um texto que demonstra ser impossível o corpo sobreviver se o espírito sai do corpo. Então, esse texto vai nos ajudar a percebermos que
foi a mente de Paulo levada ou transportada, entre aspas, para o paraíso e não o seu espírito. Se o espírito de Paulo saísse do corpo, ele teria morrido. Então, vamos ver o que diz aqui o texto bíblico no Salmo 146. Vamos ler o versinho 4, que diz o seguinte: falando aqui, não é, de seres viventes, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Veja, o texto diz que quando sai o espírito, ou o princípio vital, o fôlego de vida que Deus colocou no ser humano, o ser humano volta ao pó. Se fosse um espírito de Paulo que tivesse ido para o paraíso, Paulo teria voltado ao pó, teria morrido. Mas não foi isso que aconteceu. E além disso, o texto diz que nesse dia em que o espírito sai do corpo, perecem todos os desígnios, os planos da pessoa. Paulo continuou tendo seus planos, suas estratégias evangelísticas, então isso prova definitivamente que não foi um espírito que saiu de Paulo, do contrário, ele teria morrido. O que aconteceu foi que a mente de Paulo foi transportada para o paraíso e lá ele recebeu revelações extraordinárias de Deus. Por isso, usar este texto em favor da sobrevivência da alma ou do espírito fora do corpo é descontextualizar o texto bíblico e colocar no texto uma ideia que ele nem sonha em transmitir para nós. Muito bem, professor, muito bem. Para você participar do nosso programa, você pode participar mandando a sua dúvida, sua pergunta, pelo nosso SMS. O número é 12 98151 0101. 12 98151 0101 ou então pelas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e ainda no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Essa pergunta chegou por SMS, mas também no Facebook tem uma que complementa e eu vou colocar na mira. Professor, me chamo Pedro Daniel, sou batista e a pergunta é a seguinte: em Gênesis 4 está escrito que Deus mandou Caim para a terra de Nod e já tinha gente morando lá. Ele fez família lá. Eu queria saber que famílias são essas que moravam lá em Nod. E outra coisa, ali o Júnior Mendes, ele diz o seguinte: quem mais havia no mundo além de Adão e Eva, Abel e Caim? Deus falou que se alguém tocasse em Caim, receberia grande castigo. Quem tocaria nele? E aí, professor, essa questão do início da história humana e esse fato de Caim, quando ele matou seu irmão, ele fugiu, Deus colocou essa maldição se alguém tocasse nele e mais pra frente já disse que ele casou. Então todo telespectador tem dúvida. Se tinha Adão e Eva, Abel e Caim, com quem Caim casou? A resposta está em Gênesis 5, verso 4, que diz assim: depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. A Bíblia não ensina, amigo telespectador, que Adão e Eva só tiveram Caim, Abel e Sete. A Bíblia ensina que eles tiveram filhos e filhas. Obviamente que quando Caim foi para a terra de Nod, esta terra não tinha este nome ainda. Quando Moisés escreveu Gênesis sobre inspiração, naquele momento a terra para onde Caim foi já possuía este nome. Então, possivelmente, Caim realmente se casou com uma irmã ou uma sobrinha. Já a ideia de que Deus poderia ter criado outras nações, não é? Além de Adão e Eva, não tem nenhum respaldo bíblico. Porque Atos 16, 26 diz que todos vieram de um só. Todos os seres humanos, todas as raças descenderam realmente de Adão, de acordo com o texto bíblico. Muito bem, professor. Próxima pergunta chegou pelo nosso blog novotempo.com/namira da verdade. O Isaac de Salvador, Bahia, ele diz o seguinte: se Deus realmente existe, por que ele está praticamente esquecido hoje? Na ciência, na filosofia, em quase todo o mundo acadêmico. Deus se ausentou da humanidade? Ou ele é somente uma forma das igrejas lucrarem?
Por que as pessoas têm esse sentimento, professor, de que Deus é algo tão abstrato, tão longe? Muitos acham que isso daí é conversa e outros acham que Deus esqueceu da humanidade. Por que o mundo está nesse clima? O nosso querido amigo que fez a pergunta, e nós agradecemos pela sua educada pergunta, eu posso garantir a você, meu amigo, que a sua pergunta tem um pressuposto errado, né? Apesar de, obviamente, a maioria dos cientistas ter tirado Deus da ciência, isso não significa que ele esteja fora da ciência. Possivelmente você estudou ou estuda em alguma universidade em que não informa-se aos alunos que os pais da ciência fizeram ciência motivados pela fé em Deus. Isaac Newton fazia ciência, descobridor da lei da gravidade, porque ele era motivado a descobrir as obras de Deus. Galileu Galilei, Robert Boyle, entre muitos outros cientistas. O que acontece é que a nossa mídia tendenciosa e apoiada por macroevolucionistas, ela não informa as pessoas a respeito do assunto. Por exemplo, poucos sabem que o líder do projeto Genoma Humano, que mapeou o genoma humano, ele cria em Deus. Ele liderou toda a equipe e ele cria em Deus. Por exemplo, a mídia não faz questão de informar que os pais da ciência acreditavam em Deus, né? E uma outra coisa importante, eu vou lhe recomendar um livro. Aqui tem um livro muito interessante que vai lhe ajudar a perceber que, na verdade, Deus não está fora da ciência, apenas dos cientistas tendenciosos. Aquele que investigar profundamente, ele vai chegar à conclusão de que é impossível sistemas tão complexos como as células, como o DNA, como a vida humana e animal terem vindo do acaso. Então eu recomendo a você este livro aqui, ó. A Ciência Descobre Deus. Evidências convincentes de que o Criador existe. Eu gostaria de mostrar esse livro aqui na câmera. Este livro foi escrito por Ariel Roth, não é? O doutor Ariel Roth, aqui tem uma descrição interessante dele. Por mais de 50 anos, não é? Ele pesquisou sobre a natureza e a especialidade dele, eu vou dar uma olhada aqui, me parece que é paleontologia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse doutor aqui, ele é PhD, não é? E ele apresenta aqui evidências. Olha uma frase interessante dele no início do livro. Uma frase de Albert Einstein. A ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Então, Einstein via um equilíbrio, não é, entre a ciência e a religião. Pode mostrar a capa aí de novo pra gente, Leandro, nessa outra câmera aqui, ó. Vou mostrar. O doutor Ariel Roth, doutor em zoologia pela Universidade de Michigan. Este livro aqui que eu gostaria de orientar, tá? Este livro é da editora Casa Publicadora Brasileira. Você vai ver aí na sua tela as formas de contato para você adquirir o livro, não é? Você vai ver aqui que, na verdade, a ciência, quando deixa de lado os seus pressupostos macroevolucionistas e se dedica a realmente interpretar os dados de uma forma mais correta, a ciência vai perceber sim a existência de um Deus criador. E para finalizar, meu amigo, por que muitos cientistas ainda teimam em querer tirar Deus de cena? Eu vou lhe dar uma resposta. Porque, infelizmente, muitas pessoas são sem juízo. Muitos cientistas são sem juízo, são insensatos. E eu vou mostrar para você o que está no Salmo 14, versículo 1, que diz o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então não adianta, por mais que o indivíduo estude, se ele for insensato e sem juízo, de acordo com a Bíblia, ele vai dizer que Deus não existe. Afinal, negar a existência de Deus é conveniente,
para justificar certos padrões de comportamento errados. E aceitar a existência de Deus obrigatoriamente leva o indivíduo a aceitar padrões de comportamento que são corretos e que ele não gosta de fazer. Então, muitos, não digo todos, não creem em Deus por uma questão de desonestidade intelectual. Muito bem, professor. A gente percebe que praticamente nós estamos andando na contramão. Tudo é contra Deus, tudo é a favor da liberdade de expressão, de religião, enfim. E Deus sempre está esquecido, sempre está deixando cada vez mais de lado. Mas estamos vivendo no último momento dessa história e estamos no tempo do fim. Precisamos nos aprofundar no conhecimento bíblico para descobrir que Deus sempre esteve do nosso lado e sempre vai estar. E é este livro, esse manual de sobrevivência aqui, que nos garante essa certeza. E o programa Na Mira da Verdade tem justamente para isso, para nos ajudar a nos incentivar a estudar mais a palavra de Deus e aprender mais deste livro sagrado. Muito bem. Bom, nós temos aqui uma pergunta pelo nosso Facebook. Quem mandou foi a Diana e ela diz o seguinte: minha mãe, professor, fez um pacto quando eu nasci de nunca cortar o meu cabelo. Tenho a obrigação de cumprir até o fim da minha vida este pacto? Olha aí, professor, me parece que a Bíblia também tem uma história parecida. Sansão não tinha um pacto desse também, professor? Como é que é essa questão aí dos pactos que a gente acaba fazendo a Deus e que envolve outras pessoas? Nesse caso aí, a própria filha. Essa filha tem a obrigação de cumprir esse pacto da mãe? Veja bem, nós temos que ter muito cuidado com essa questão de fazer pactos que não tem muita razão de ser. Veja, quando Deus pediu para Sansão não cortar o seu cabelo, é porque o cabelo era um sinal da sua dedicação a Deus como nazireu. O nazireu é uma pessoa que não utilizava-se de bebida fermentada, não se utilizava de coisas imundas, obviamente, e deixava o seu cabelo crescer como um sinal de que ele havia dedicado toda a sua vida, todo o seu corpo, toda a sua alma a Deus. Agora, este pacto que a sua mãe fez, eu não sei por qual propósito ela fez. Eu não vejo nas Escrituras, além desta lei do nazireado, alguém na Bíblia fazendo um pacto para deixar o cabelo crescer. Eu não vejo assim um benefício espiritual maior em relação a isso. Agora, óbvio, em relação aos outros votos que uma pessoa às vezes faz com Deus, aqui em Eclesiastes capítulo 5, versos 4 e 5, aqui diz o seguinte: quando a Deus fizeres algum voto, não te tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Este texto fala da pessoa que fez o voto. Agora eu lhe pergunto, foi você que fez esse voto? Você queria preservar o cabelo sem cortar a vida toda? Eu creio que não. Por isso, eu penso que Deus lhe dá sim a liberdade para você tomar essa decisão. Deus não vai deixar de amar você, abençoar a sua vida, salvar você pela graça dele, porque você vai cortar o seu cabelo. Agora, professor, isso não entra em choque com honrar teu pai e tua mãe? Isso não tem nada a ver? Não, porque ela não está desrespeitando nenhum princípio moral de Deus. Então, ela não está desrespeitando um princípio moral de Deus. Nós devemos respeitar nossos pais. Agora, nossos pais não podem servir de consciência moral ao ponto de tirar nosso livre-arbítrio. Se Deus, que é soberano, não tira nosso livre-arbítrio, é óbvio que o nosso respeito aos pais também não pode nos levar a perdermos o nosso livre-arbítrio. Ok, muito bem. Eu aproveito agora esse momento para oferecer para você, como sempre, a nossa revista Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista é um curso bíblico com 16 lições, onde você vai aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Para você ter esse curso bíblico gratuito na sua casa, basta você entrar no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, você clica na revista, que aí você vai ser direcionado para um lugar onde você vai preencher os seus dados postais, tá bom? Então, para você ter a revista, olha só uma dica. Não adianta você escrever ali no espaço onde tem para fazer pergunta,
porque nós não vamos conseguir cadastrar o seu nome. Você tem que entrar lá na imagem, clicar na revista para poder fazer o seu cadastro, tá bom? Para que ela chegue direitinho aí na sua casa, sem custo algum. É um presente, é de graça. Tudo aqui na Novo Tempo é de graça. Basta você entrar em contato com a gente, tá bom? Obrigado aí por você que já pediu a revista. Olha, já tem milhares de pessoas. E você ainda se não pediu, tá perdendo tempo. Entra lá agora, novotempo.com/na mira da verdade. Muito bem, tenho mais uma pergunta aqui do nosso SMS, professor. A pergunta é a seguinte, deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. O Sinésio, ele diz assim: queria, antes de mais nada, parabenizar aos nossos irmãos adventistas por essa emissora maravilhosa. Amados irmãos, meu nome é Sinésio, sou membro da Assembleia de Deus em Feira de Santana, na Bahia. E a minha pergunta, hoje a Bahia está participando em massa. Obrigado aí pela audiência de vocês. A minha pergunta gera em torno da expressão filho do homem. Sabendo-se que o Senhor Jesus não foi gerado por homem, e sim pelo Espírito Santo de Deus, por que então a Bíblia se refere a ele como filho do homem? Qual o significado ou o que vem a ser essa expressão? Professor, a dúvida do nosso irmão aí, sincero da Assembleia de Deus, um abraço muito grande aos nossos telespectadores, nossos irmãos da Assembleia de Deus, você também que é da Igreja Batista, Presbiteriana, nossos irmãos católicos, nossos irmãos das igrejas pentecostais, toda a audiência da Novo Tempo, muito obrigado por vocês fazerem o programa acontecer. Mas olha só, professor, nós temos que ir para o intervalo. Se prepare aí, que você vai dar a resposta já já. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo, seu canal da esperança. Obrigado pela sua audiência aqui. No bloco passado, professor Leandro Quadros, a pergunta do nosso irmão Sinésio era a seguinte: por que a referência filho do homem dada na Bíblia a Jesus, uma vez que ele foi criado pelo Espírito Santo, professor? Pelo seguinte, eu vou ler aqui um texto que se encontra em João 5,18, que vai nos dar uma luz. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quando Cristo dizia que era filho de Deus, os judeus interpretavam esta expressão como uma pretensão dele em igualar-se a Deus. Isso nos leva a concluir que se o termo filho de Deus o iguala a Deus, o termo filho do homem o iguala aos seres humanos. Então, Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele era também o quê? Ser humano. Em João 1,14 é dito assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja, verbo é uma expressão que se refere a Cristo como agente ativo da criação e carne se refere à sua humanidade. Então, ele é chamado de filho do homem para destacar que o divino de Jesus assumiu a natureza humana. E eu estava aqui procurando e encontrei uma citação muito bonita da escritora cristã Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 24, onde ela comenta o seguinte: por sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade. Por sua divindade, firma-se no trono de Deus. Que comentário bonito, não é? Por sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade. Por sua divindade, ele firma-se no trono de Deus. Então, é por isso que Cristo é apresentado tanto como Filho de Deus, quanto como Filho do homem. Muito bem, professor. Próxima pergunta, essa veio pelo nosso blog, só que essa pergunta chegou no programa da quarta passada, dia 3. Mas é uma pergunta interessante do Jair Albuquerque, ele fala o seguinte: a Bíblia fala para examinar as Escrituras e não estudá-la. Por isso que vocês se perdem continuamente. Ela diz: ocultarei aos sábios e revelarei aos pequenos e humildes. Seu estudo é carnal, então essas explicações é mais para quem não sabe ler, mas a intenção é boa.
embora ensinem erradamente guardar a criação ao invés do Criador, mas Deus dará a vocês a recompensa. Para mim, o livro de Ellen White não é uma segunda Bíblia. Seria generosidade carnal, mas digo que é apenas algo para chamar atenção e fazer comércio. Quem sabe o que é a Bíblia não precisa ler comentários de terceiros sobre o livro dos livros. Leiam São João 5 e descubra quem crucificou Cristo e por quê. E se Cristo tivesse hoje pregando a salvação, sem guardar a lei e sim a graça que Ele é, quem crucificaria o Senhor, Jesus Cristo, nos dias de hoje? Ele pregava contra o dia do sábado e vocês pregam a favor. Quem está certo? Professor Leandro Quadros. Eu tenho que colocar também, eu falo aqui no programa que não é para ter preconceitos, perguntar o que quiser. Por isso que a gente tem que colocar, porque as pessoas estão, às vezes, sendo contra aquilo que nós estamos falando e até mostrando isso na própria Bíblia. Jesus era contra o sábado, professor? Nós não devemos estudar a palavra de Deus? Isso daqui o que eu não entendi o que ele quis dizer, como que é? Eu conheço esse tipo de argumentação. A ligação principal dele é que o estudo não vem de Deus e que, na verdade, o crente, ao invés de estudar a Bíblia, tem que examinar. E o mais vem pela orientação do Espírito Santo. Eu quero demonstrar para este irmão que ele está totalmente equivocado. Primeiro, o que diz Oséias 4, verso 6? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Meu irmão, a Bíblia nunca exalta a ignorância. Pelo contrário, a Bíblia diz que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento, ou seja, por causa da ignorância. A Bíblia não exalta a ignorância. Outro detalhe no qual você está profundamente equivocado, João 5,39, quando Cristo diz assim, examinais as Escrituras, não é um examezinho qualquer. Se você entender um pouquinho do grego bíblico, você vai perceber que o termo examinar, no grego de João 5,39, significa cavar a fundo, da mesma forma que um garimpeiro cava a fundo para buscar o ouro mais precioso. Então, eu espero que você tenha humildade para reconhecer, meu irmão, que você disse uma grande bobagem. O estudo bíblico envolve cavar a fundo as preciosas verdades de Deus, assim como um garimpeiro cava lá no fundo buscando ouro. Outra evidência, meu irmão, de que você precisa mudar este seu pensamento que não é bíblico, nós encontramos em Atos 17:11. Aqui diz o seguinte: ora, os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. A postura dos bereanos em estudar a Bíblia todos os dias envolvia avidez, vontade, estudar a fundo. E um outro texto que eu gostaria de deixar para você, eu acho que é um texto de Paulo, olha o que diz Paulo a Timóteo em 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Definitivamente, meu irmão, a Bíblia não exalta a ignorância. O cristão que estuda a Bíblia superficialmente, ele está totalmente despreparado para a segunda vinda de Cristo e o diabo vai fazer dele uma marionete por meio dos falsos ensinos e por meio dos falsos profetas. E com relação ao sábado, Jesus veio aqui condenar o sábado, é isso? Porque ele está dizendo que Jesus não veio falar do sábado, ele pregava contra o sábado. É isso mesmo, meu amigo? Uma outra interpretação infundada, porque se Jesus estivesse pregando contra o sábado, ele não guardaria o sábado. Em Lucas 4,16, é dito que Cristo ia à sinagoga todos os sábados, segundo o seu costume. Ou seja, não tinha nada a ver com agradar judeu.
O costume de Jesus era ir à sinagoga aos sábados e por isso Cristo nunca foi contra o mandamento. Ele era contra uma observância legalista do mandamento, interpretação legalista dada pelos fariseus. Então, mais uma vez, se este irmão estudasse a Bíblia a sério, como faziam os bereanos, ele não teria chegado a esta conclusão superficial. Muito bem, professor. Muito bem. Próxima pergunta, essa veio pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Lindomar Dias e ele pergunta o seguinte: gostaria de entender o papel dos judeus no tempo do fim. Várias denominações religiosas exaltam a importância ao povo da promessa nesse período. Haverá salvação para os judeus se não aceitarem o Cristo como Messias, o Salvador? E aí, professor, essa questão dos judeus sendo o povo da promessa depende deste povo para que se cumpra a volta de Jesus e tudo mais? E como é que vai ficar esse povo com relação à volta de Jesus? Aqueles que não aceitaram. O povo judeu continua sendo o povo da promessa? O povo de Deus continua sim sobre a bênção de Deus, mas não é o único povo da promessa hoje. Por quê? Em Gálatas 6,16, Paulo diz que a igreja cristã é o Israel espiritual. Agora, o fato de a igreja cristã ser o Israel espiritual e a continuação do povo de Deus, isso não significa que Deus tenha rejeitado os judeus, como alguns desinformados acabam alegando, sem base bíblica nenhuma. Se lermos Romanos, capítulo 11, percebemos que mesmo o povo judeu tendo deixado de ser o povo exclusivo de Deus, porque agora a igreja cristã é a continuidade deste povo, Deus não rejeitou o povo judeu. Então, em Romanos 11:1, Paulo diz assim, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Então o texto é muito claro. Leia todo Romanos 11 e você vai perceber uma coisa importante. Quando você lê Romanos 11, você conclui que mesmo o povo judeu tendo rejeitado a Cristo como Messias, o Espírito Santo está trabalhando e continuará trabalhando para que eles aceitem a Jesus como Messias. Afinal, eles precisam aceitar a Cristo como Messias se quiserem ter a salvação, porque não há salvação sem ser por meio de Jesus Cristo. Óbvio, Deus pode revelar à pessoa de Cristo seu plano de salvação através de outras formas de revelação aos judeus. Porém, Deus está trabalhando sim para que muitos judeus entrem em um contato espiritual profundo com a Torá, para eles perceberem que a Torá e os escritos dos profetas levam sim a nossa mente para o Salvador Jesus. Essa pergunta que eu queria fazer para você, a despeito de judeus, alguém que não aceita Jesus como seu salvador pessoal, poderá ser salvo? Se ele rejeitar a Jesus, ele não pode ser salvo. Não tem como, porque João 14, verso 6 é muito claro em dizer, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Óbvio que há pessoas e haverá pessoas que nunca terão ouvido falar de Jesus. Porém, Deus se revelará a essas pessoas através de outras formas de revelação, para que essas pessoas, pela graça e sacrifício de Cristo, possam estar no céu. Agora, se um ouvinte, um telespectador hoje, tem conhecimento da pessoa de Cristo, tem acesso às informações sobre Cristo nos evangelhos, e essa pessoa não aceitar a Cristo como seu Salvador e advogado, infelizmente não terá outra forma de salvação para esta pessoa. Muito bem, professor, mas a gente quer agradecer muito aos nossos irmãos judeus que acompanham o programa Na Mira da Verdade, participam do programa. Nós estamos aqui para responder as perguntas que chegam para a gente e basear-se na Palavra de Deus. Obrigado pela sua participação. Olha só, tem uma pergunta aqui, não está dizendo qual é o nome da pessoa, mas olha só o que ele diz. Wassalamu alaikum, aleikum salam, Tito e professor Leandro Quadros. Minha pergunta é a seguinte. Em Mateus 18:11, diz, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Porém, em Salmo 146:3, diz exatamente o seguinte, não confieis em príncipes, nem em Filho do Homem, em quem não há salvação.
Eu analisei os textos no Codex Sinaiticus, não sei se é assim que fala, e o Codex Vaticanus. E o contexto de ambos os textos é o mesmo, o que anula uma suposta diferença contextual de um para o outro. Ou seja, a pergunta dele é a seguinte: então o que está dizendo lá em Salmos é exatamente a mesma coisa que está dizendo em Mateus, para não confiar no Filho do Homem, porque nele não há salvação. Lá em Mateus, obviamente, quando se trata do Filho do Homem, está se referindo a Jesus Cristo. Como explicar isso, professor? O estudo do nosso irmão partiu de um pressuposto errado, de uma hermenêutica errada, na verdade. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a forma de interpretar o texto, né? É a ciência que interpreta o texto. Então, ele usou de uma interpretação totalmente infundada, do ponto de vista até mesmo acadêmico. Por quê? Você não pode avaliar o significado de um texto simplesmente por termos. Os termos, obviamente, ajudam a compreensão. Nós precisamos avaliar também o contexto no qual o termo é empregado. Então, lá no evangelho que você citou, o termo Filho do Homem se refere a quem? A Jesus. Neste contexto, o Salmo 146:3, filhos dos homens se refere aos seres humanos. E Davi aqui no contexto está dizendo que aquele que confia em seres humanos para ser salvo, ele, na verdade, vai se perder. Agora, o Filho do Homem, que é Cristo, ele não é simplesmente um ser humano. Ele é filho do homem e é filho de Deus. Então, esse texto não tem nada a ver com o Evangelho. Você pegou uma expressão parecida, uma ideia parecida, mas se esqueceu de analisar que o contexto demonstra que expressões iguais têm que ser interpretadas de maneiras diferentes no contexto. Então, meu irmão, com muito respeito, a sua análise ela não tem fundamento à luz do contexto imediato do texto bíblico. Você fica agora com o momento da mentira. Eu estou elaborando um artigo para responder um apologista que deu razões para crer-se que a Igreja Adventista é uma seita. Este apologista escreveu um artigo depois que um outro apologista pediu desculpas aos adventistas por os considerarem uma seita. Eu estou escrevendo um artigo para, obviamente, respondê-lo e com a esperança de que ele tenha humildade para reconhecer o seu erro. E uma das alegações dele foi que Ellen White ensinou que Satanás é um co-salvador com Jesus Cristo. Ele pegou um texto do livro Primeiros Escritos, páginas 294 e 295, para dizer que Ellen White ensinava que, além de Jesus, os adventistas creem que Satanás terá alguma obra na salvação do ser humano. Eu posso garantir a você que, além de uma leitura superficial, esta interpretação revela uma grande mentira. Qualquer pessoa que ler com o mínimo de atenção o parágrafo vai perceber que não tem nada a ver isso que esse irmão tem alegado. Por exemplo, ela diz assim, páginas 294 e 295, Satanás não somente arrostou o peso e castigo de seus próprios pecados, mas também dos pecados da hoste dos redimidos, os quais foram colocados sobre ele. E também deve sofrer pela ruína de almas por ele causada. Veja, quando ela fala que os pecados dos redimidos serão jogados sobre Satanás, não é no sentido de ele fazer uma expiação vicária, é no sentido de ele sofrer pela ruína das almas por ele causada. Cristo assume nossos pecados para nos purificar desses pecados. Satanás recebe a responsabilidade e a culpa pelos pecados que levou as pessoas a praticarem. É simples de ver isso no contexto e o indivíduo não conseguir perceber isso, realmente
Essa é uma das mentiras mais grotescas que eu já vi a respeito de um escrito de Ellen White sendo tirado do seu contexto. Cuidado, irmãos. Cuidado para não transgredir aquele mandamento de Êxodo 20:17 que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ok, professor. Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu queria muito agradecer mais uma vez aqui a sua participação no programa. Esse meu irmão judeu que mandou essa pergunta para cá, muito obrigado por você participar aqui com a gente, porque eu tenho certeza que você também quer saber a opinião da palavra de Deus, quer saber o que a Bíblia diz. Obrigado pela sua participação. E eu queria dizer a você que talvez está assistindo o programa e não concorda com alguma coisa que estamos dizendo aqui, por favor, estamos abertos aqui para você dar o seu comentário, mandar a sua réplica, enfim, você pode escrever para a gente. Tem aí o nosso e-mail, novotempo, @novotempo.com. Você pode mandar para a gente @novotempo.com. Pode mandar para a gente, nós teremos o maior carinho em responder o seu questionamento, tá bom? Mas continue participando do programa, obrigado pela sua audiência, mande a sua pergunta para a gente, teremos o maior prazer de colocar na mira da verdade. Essa próxima pergunta, quem mandou foi o Fernando Júnior, e ele diz o seguinte, pelo Facebook: boa noite, gostaria que respondessem a minha pergunta. No livro de Marcos, capítulo 14, versos 51 e 52, é descrito um jovem que estava junto dos discípulos vestido apenas de um lençol. É relatado que o agarraram e ele acabou fugindo nu. Quem seria este jovem? Por que ele estava ali? Por que é descrito isso? Embora aparente ser um relato desnecessário, ele é citado em outros evangelhos, se não me engano. Professor, por que tem esse relato desse jovem que estava ali e de repente aparece o indivíduo correndo nu ali? Tem algum significado isso ou não? Veja, para eles, Tito, quando foi escrito o Evangelho, tinha um significado, porém não foi preservado para nós. Oxe. Alguns eruditos pensam que este jovem aqui, que estava acompanhando ali os momentos da prisão e julgamento de Cristo, alguns pensam que ele pode ter sido o próprio evangelista João Marcos, mas nós não temos como provar isso. Então, este é um dos textos, né, que nós teremos uma compreensão melhor apenas quando estivermos com Cristo. Ok, professor, muito bem. Eu queria agora aproveitar um momentinho aqui para a gente mandar um abraço aí para uma turminha que veio assistir o programa ao vivo aqui. Nós temos hoje algumas pessoas, deixa eu ver se a gente consegue ver ali nas câmeras. Temos ali de Curitiba a Vânia e o Thiago, dá um tchauzinho para a gente aí. Temos também de Aracaju a Sônia e o seu João. Um abraço a vocês, obrigado por vocês terem aqui vindo prestigiar o programa e ver se realmente é ao vivo aqui o programa. Então, estão aí aprendendo com a gente também, viu, professor? Que bom. Muito bem. Próxima pergunta aqui chegou, nós temos ainda alguns minutinhos. A próxima pergunta também pelo Facebook. Não, tem aqui, ó. Essa aqui chegou pelo SMS. Deixa eu ver. Aqui, ó. Professor Leandro Quadros, queria saber se somos condenados a passar a eternidade sem Deus por não sermos dizimistas. Pois, de acordo com Malaquias 3:8, quem não dizima está roubando a Deus. Em 1 Coríntios 6:10, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E este também é um mandamento, de acordo com Êxodo 20, verso 15, não furtarás. Sou o Jefferson de Teresópolis. A dúvida dele é com relação a isso, professor. Quem não é um dizimista fiel, está roubando a Deus, se está roubando a Deus, pode perder a salvação? Aqui entra aquela ilustração que eu costumo sempre usar para diferenciar um pecador de um pecadeiro, né? Então, o que acontece? Todo pecador, salvo pela graça de Cristo e que se arrepende, ele estará no reino dos céus. Agora, um pecadeiro que faz do pecado um estilo de vida e que rebeldemente nega o Evangelho e as verdades decorrentes do Evangelho, obviamente Deus não pode colocar o indivíduo no céu. Não é somente em relação ao dízimo, em relação a qualquer outro mandamento que conscientemente disser assim, olha, não estou nem aí neste mandamento, que se dane. A graça de Jesus pode cobrir qualquer pecado de uma pessoa que se arrepende. Agora, a graça de Cristo não vai cobrir a vida de um pecadeiro.
que não quer nada com a verdade, não quer nada com a salvação. Então, o que diz aqui Hebreus capítulo 10, verso 26, ó? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então, meu irmão, depende de cada pessoa. Se a pessoa não se encontra dizimando, mas ela se encontra lutando com Deus, para ela poder melhorar nesse aspecto, ela está buscando a Deus. Às vezes a pessoa pode estar decepcionada. Ela teve uma compreensão errada do dízimo numa igreja que ensinou errado e a pessoa está decepcionada com o sistema ou com a organização religiosa. Deus compreende essa pessoa e o Espírito Santo vai continuar trabalhando para que essa pessoa volte a adorar a Deus por meio dos dízimos e das ofertas numa instituição, obviamente, que seja séria. Este é um caso. Agora, uma pessoa que rebeldemente pisa na lei de Deus, não importa qual dos mandamentos, e ela não está permitindo que a graça de Cristo atue nela, não é? Porque de acordo com a Bíblia, o que Cristo diz em João 15, verso 10? Se me amais, guardareis meus mandamentos. A obediência não é um meio de salvação, mas ela não deixa de ser também uma expressão do nosso amor e de nossa intimidade com Deus. Então avalie. A resposta à sua pergunta depende. A pessoa é uma pecadora que está crescendo na graça de Cristo ou é uma pecadeira que peca deliberadamente e não quer nada com arrependimento? Dependendo da pessoa, é a resposta que você tem para essa questão. Muito bem, professor. Temos um minutinho, mas eu quero colocar a pergunta do Roberto Nazareno. Ele tem 15 anos e ele diz o seguinte: o dom de línguas, como vemos na manifestação de Pentecostes, existe nos dias de hoje? Porque nós sabemos que lá eles entendiam uns aos outros, mas hoje parece até que as pessoas inventam cadeias silábicas aleatoriamente e dizem ser inspiradas pelo Espírito, sendo que não as compreendemos. Olha só, tem 15 anos e ele está querendo saber, o dom de línguas lá do Pentecostes, ele tem hoje ainda? Olha, infelizmente, a grande maioria das manifestações do dom de línguas hoje são manifestações falsas, né? Não estou dizendo que os irmãos são falsos, pelo contrário, há muitos irmãos que têm essas manifestações e são verdadeiros filhos de Deus que amam a Jesus e buscam o Espírito Santo. Agora, as manifestações são falsas, porque quando lemos Atos 2, 5 a 11, o verso 11, por exemplo, diz: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, o dom de línguas bíblico comunicava algo. Não era assim composto por sílabas sem fundamento, sem nexo e sem significado. Deus é um comunicador por excelência e ele se faz entender, porque comunicação é fazer-se entender. Então, muito cuidado com o dom de línguas atual, porque é muito difícil encontrar alguém que esteja realmente tendo o dom de línguas bíblico dado pelo verdadeiro Espírito Santo. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade e nos encontramos a semana que vem, se Deus quiser. Deus te guarde, Tito. Deus guarde a você, amigo telespectador, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. Muito obrigado por sua companhia preciosa. E lembre-se que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, Deus, através da Bíblia, não através de Leandro, através da Bíblia, terá coragem de lhe responder. E aqui no Beco, você já sabe, sempre os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.